Estados. Ontem falamos das dinâmicas do extremismo violento através do continente, combatendo o extremismo violento, alguns dos impulsionadores do radicalismo e como também são as abordagens nacionais e regionais para lidar com esse desafio. Há muitos recursos sobre esse tópico, já que é uma prioridade importante para muitos países africanos, mas alguns que eu gostaria de frisar e destacar estão aqui na página 14. O Dr. Anwar, que é encarregado do portfólio do Africa Center sobre isso, pode e dizer onde podemos pôr valor agregado nesse assunto. O foco o ano passado foi sobre abordagens locais para combater o extremismo violento e também analisar a polícia comunitária e o que isso acrescenta em termos dos esforços no continente para combater o extremismo violento. Se puderem ver aqui em recursos adicionais, tivemos um programa chamado Desenvolver, não é esse. Programa que tivemos sobre as estratégias locais para combater o extremismo em África, também no website podem encontrar recursos como programas, vídeos, especialistas, peritos africanos que falaram sobre essa questão, as lições aprendidas das comunidades, das iniciativas policiais das comunidades. Isso está tudo no nosso website. Essa é uma abordagem. Queremos prover essas ferramentas aos antigos alunos que podem ser úteis a eles. Se estiverem interessados nessa abordagem ao combate do extremismo violento, está tudo disponível no nosso website. Também temos o Dr. Anwar, que poderá conversar com quem quiser saber mais sobre esse tema, nos 2 minutos que ainda temos sobre o crime organizado transnacional, temos recursos online, focamos ao longo desse ano e meio nos nossos programas virtuais sobre diversos elementos do índice ENACT, que foi descrito ontem. Nós proporcionamos webinars que vários especialistas falaram sobre criminalidade, os diversos atores nas regiões africanas e também falamos sobre os fatores de resiliência que analisamos em termos de como os países africanos possam criar resiliência a nível da sociedade civil. Essa foi uma série de webinar muito útil para quem estiver interessado em entender melhor essa fonte de dados. CEDAW também está a coletar muita informação sobre segurança humana e diversos tipos de criminalidade, mais uma observação quanto aos recursos do Africa Center que queremos que vocês tenham disponíveis quanto ao nosso trabalho sobre crime transacional. Organizamos outros programas sobre coordenação do setor de segurança e justiça para combater o crime organizado transacional. Nós analisamos como coordenar esses esforços no sentido interagência através de fronteiras. Bilateralmente, esse tema surgiu muito nos grupos de discussão em termos de coordenação regional. A segunda edição uniu pessoas do Corno da África, da África Central e da África Oriental. Nós temos muita colaboração de parceiros e organizamos seminários como esse e proporcionamos recursos que estão no nosso programa, todos baseados nas conversas que temos com vocês. Por favor, compartilhar as suas sugestões para que possamos ser mais úteis. Eu acho que eu já falei ao longo dos 5 minutos que
que eu tinha à minha disposição. Deixa eu apresentar o Dr. Joel Anegmo, que será o nosso moderador. Joel. Bom dia. Estamos prontos? O meu nome é Joel Anegmo, eu sou moderador dessa sessão 5, ameaças cibernéticas. Ontem falamos do crime transacional organizado. Hoje eu quero começar a falar sobre o que por um dos apresentadores. Temos aqui nosso programa, o Dr. Nate Allen publicou o ano passado que as atividades maliciosas são impulsionadas por motivos financeiros em muitos casos. Isso é de grande preocupação para as comunidades africanas que perderam 3,5 bilhões à fraude e ao roubo cibernético. Cibercrime é uma das maiores ameaças que o continente enfrenta. O Dr. Allen também acrescenta que a falta de conhecimento dessas questões contribui à falta de regulamentos e fiscalização desses problemas. Estamos aqui a aprender mais sobre cibercrime no continente. O objetivo dessa sessão é explorar como a difusão de tecnologia de comunicação na África está a afetar as ameaças espionagem, a infraestrutura crucial e avaliar como abordagens regionais e internacionais estão a gestar os cibercrimes e falar sobre os desafios encarados pelos atores de segurança que estão a responder a ameaças cibernéticas. Deixa eu apresentar os nossos especialistas. Dr. Nate Allen é o primeiro, é o nosso colega aqui, que é professor adjunto de estudos, é responsável pela supervisão e programação acadêmica do Centro de Estudos Africanos. O seu trabalho foca em segurança, parcerias regionais através do continente. Antes de juntar ao Centro de Estudos Africanos, Dr. Allen foi conselheiro político no grupo de trabalho sobre extremismo no Instituto de Paz dos Estados Unidos. Também trabalhou no Gabinete de Operações de Conflito e Estabilização do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Dr. Allen publicou importantes serviços, jornais de política. Ele recebeu a bolsa da Universidade Americana, o Robertson Family Foundation, do Instituto de Paz dos Estados Unidos. Ele tem doutorado em Relações Internacionais e Estudos Africanos pela Johns Hopkins School of Advanced International Studies. O Dr. Adjofo é professora adjunto de Direito na Universidade Berkshire, no Reino Unido. O estudo dele tem a ver com a interseção de direito e tecnologia, como também a governança de tecnologias na área de Estado de Direito e cibercrime. Eu também é professora de Direito e Tecnologia na Universidade Swansea, no Reino Unido. Ela tem um bacharel em Direito, mestrado em Direito e Direito de Informática e o doutorado em Direito. Também tem certificados de pós-graduação e é pesquisadora, investigadora da Academia de Altos Estudos. Ela trabalha no grupo de estudos de segurança que em 2020, ela foi indicada entre as 50 pessoas, entre os 5 premiados do Prêmio de Estudo de Segurança. Nós perguntamos como a difusão de tecnologia de cibernética está a afetar o continente, quais são as maiores ameaças para o continente. Vai também falar sobre os impulsionadores dessas ameaças no continente e dos compromissos internacionais para abordar esses desafios. Vai cobrir também
até que ponto os governos e os oficiais de segurança estão a abordar esses desafios e quais são os desafios que esses atores enfrentam. A doutora Jufa vai falar sobre, ela vai primeiro apresentar o, a, a natureza complexa dessas ameaças cibernéticas e falar sobre o papel que vocês podem desempenhar no âmbito desses desafios cibernéticos. Falar sobre também o nível de colaboração e coordenação, que o nível de colaboração em abordar esses desafios e como melhorar esse nível de colaboração e coordenação. Ela vai também abordar como os líderes do setor de segurança podem implementar políticas para abordar esses desafios. Sem mais comentários, deixa eu passar a palavra para o Nate Allen. Por favor, Dr. Allen, 15 a 20 minutos, uma vez que o senhor terminar, doutora Jufo, vai ter a palavra. Muito obrigada por essa apresentação, essa calorosa apresentação. É um grande prazer falar sobre esses temas e muito aguardo falar em mais detalhe com cada um de vocês sobre essas questões de segurança. Deixa eu falar primeiro ao responder uma simples pergunta: por que vocês, como praticantes do setor de segurança, deveriam se preocupar com ameaças cibernéticas? A resposta não é sempre óbvia. Não é sempre óbvio as ameaças de cibernética. Não sempre resulta em danos físicos. Os analistas muitas vezes falam de uma guerra apocalíptica cibernética, mas como atores nessa área que encaram essas ameaças, por que essas questões não deveriam estar nas mãos de economistas e engenheiros? Respondo de tal maneira: a difusão da tecnologia de informação já causou uma maneira de há problemas que causam que todos deveriam estar preocupados, e há consequências estratégicas para a geopolítica e guerras em África, da mesma forma que o cavalo, a arma e gasolina. O principal motivo que isso não é reconhecido é porque estamos numa era em que a tecnologia digital está ainda a amadurecer. Demorou centenas de anos para que a arma de fogo substituísse as armas mais primitivas, se tornou a arma das infantarias modernas. Da mesma forma, seria um erro subestimar o impacto estratégico da arma de fogo. Seria igual a erro subestimar o efeito das armas cibernéticas. Pode-se ver aqui que muitas invenções digitais estão no processo de transformar as nossas vidas. O World Wide Web tem 15 anos, o telefone celular tem 15 anos. Nós temos drones que utilizam inteligência artificial para coordenar-se um com o outro por motivos militares. É um grande prazer falar com vocês sobre essas ameaças e vou percorrer 3 partes. Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é o ciberespaço e seu significado, e vou entrar em mais detalhe e falar sobre 4 desafios específicos e ameaças específicas, e vou falar depois sobre a governação do setor de segurança e as suas forças internacionais, que vai, então, abrir caminho para a doutora, que é especialista nessa área. O que é ciberespaço?
A maneira mais direta de pensar sobre isso é a difusão de informação e redes informáticas. A governança pode pensar sobre isso como um ambiente de componentes para em que se armazena a informação digital. Quando pensamos das ameaças e vulnerabilidades, há três tipos de vulnerabilidades. Vulnerabilidades ou ataques que comprometem a confidencialidade da informação de dados sensíveis, que seria uma violação da confidencialidade, e ataques que comprometem acesso a redes de informação, por exemplo, fechar infraestruturas físicas ou que prevê pessoas a ter acesso a uma conta bancária. Isso seria um bloqueio de acesso, também o uso de malware, etc., para manipular arquivos e sabotagem de sistemas. Essas violações de confidencialidade, de integridade e acesso se chama triagem de CIA. Isso está no cerne do que os especialistas consideram o seu trabalho. As implicações da área de ciberespaço é isso, estamos a nos tornar cada vez mais vulneráveis a esses tipos de ataques com base em computadores, e todos nós deveríamos estar preocupados porque a internet tem aumentado de até um terço ou um quarto do continente, e até o final da década, 2/3 da população do continente serão usuários de computadores. À medida que a digitação aumenta, maior será a vulnerabilidade a esses ataques. É também muito importante pensar menos em termos dessas ameaças. Um, Vamos voltar primeiro, vamos pensar mais de informação de tecnologia como algo que permite outros tipos de tecnologia. Tecnologia de informação não é exatamente como a arma nuclear, é mais conhecido como a tecnologia que permite algo mais. É uma tecnologia que, ao drasticamente diminuir o custo de informação, armazenamento de informação, permite muitas outras tecnologias, como a inteligência artificial, telefones móveis, celulares, drones e outras tecnologias que pegamos hoje. Se quisermos entender o que o ciberespaço vai fazer estrategicamente, precisamos imaginar como essas tecnologias estão a afetar a distribuição de poder. O que vincula muitas tecnologias é que são baratas e fáceis de divulgar. O custo é mais um custo intelectual. Isso quer dizer que os atores africanos, os estados em particular, têm oportunidades para adquirir, adotar e utilizar essas tecnologias de forma que não seria possível se do que tecnologias tradicionais. Essa é a ideia mais ampla em termos de geopolítica. Qual seria, então, a nossa preocupação? 4 tipos de ameaça. Primeiro, e Joel mencionou isso antes, é a ameaça que todos conhecem, que é a ameaça de crime organizado cibernético. Há 3 maneiras pela qual o ciberespaço está a transformar o crime, está a criar novos tipos de cibercrime de fraude e extorsão, está a transformar os mercados de crime organizado tradicional, como contrabando, e utilizar o web escuro, e, finalmente, a difusão de dinheiro, criptodinheiro e dinheiro móvel está a se espalhar através do continente como maneira de financiar essas atividades.
e estão a segurar os recursos como refém, até que ponto estão a difundir esses recursos? Há uma observação por parte do oficial do Côte d'Ivoire, que falou em um dos nossos webinars recentes, e isso está em uma das nossas leituras. Ele observou que, pelo menos no Costa de Marfim, não existem mais furtos de bancos, porque agora as contas móveis estão tão populares. Então, fraude, extorsão, agora corre tudo online. Um oficial do Uganda disse algo bastante similar. Existe também um novo tipo de rede criminoso, com base em África e também em outros continentes, que temos um problema em que 46 bilhões de dólares foram furtados através desses métodos, que agora em um dia vão superar as maneiras tradicionais. Outra ameaça, que é o mais danificante físico, que é a sabotagem de infraestruturas críticas. Pode-se usar o malware para atacar a integridade de sistemas de computador. Isso pode resultar em destruição física em alguns casos. É o é um tipo de ataque com base em computador, ao programa que sabotou um programa nuclear em 2007, e são exemplos desse tipo de sabotagem por causa da proliferação de malware, como ransomware. Esses métodos de sabotagem são cada vez mais comuns como resultado de atividade criminal. O exemplo disso que sabemos no contexto africano foi um ataque que ocorreu em 2021 no Transnet, que foi um operador sul-africano responsável por 60% do transporte de container em toda a região da África Austral. Foi um grupo de ransomware com base no leste europeu que afetou o software daquela região e causou que todas as operações do porto de Durban fossem interditado ao longo de 10 dias. Os danos estimados foram milhões, dezenas de milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, e se não pudessem recuperar o sistema, se tivesse durado mais 2 semanas, eles teriam perdido uma grande parte do produto interno bruto daquela região do continente. Terceira ameaça é de espionagem cibernética, em que os atores utilizam malware ou maneiras de atingir as redes para roubar informação sensível, assim violando a confidencialidade dessas redes. Eu mencionei na primeira sessão sobre o conflito que as preocupações maiores concentram-se a China como um provedor de infraestruturas físicas. Contudo, se temos vulnerabilidades a espionagem externas, agora vamos ter que prestar mais atenção à tecnologia de fiscalização e inteligência de códigos abertos disponíveis que estão a transformar a maneira de conduzir espionagem em África e em outras partes do mundo. Um exemplo tem a ver com as revelações recentes da difusão de Pegasus, que é um malware que pode infectar várias redes. A cobertura desse evento tinha a ver foi 600 dos 1.000 números que foram comprometidos por esse software pertenciam a oficiais de governo, secretários de governo e muitos em África. Soubemos também que muitos países eram usuários de Pegasus e
países africanos sofreram espionagem e o Pegasus, então, é o, digamos, o Mercedes do malware, é um de vários tipos de produtos que existem para realizar esse tipo de espionagem. Outra ameaça é a inovação de combate permitido por cibernética. Violência organizada através de recrutamento, comando e controle, estratégias de combate e táticas. Isso nós verificamos de uma variedade de maneiras e temos aqui um slide aqui que mostra os ataques remotos que ocorrem. Eu acho que 10% de todos os ataques que ocorrem em conflitos são impulsionados ciberneticamente, drones, etc. A guerra está a ocorrer cada vez mais remotamente, graças à tecnologia cibernética. E fala-se que essa tecnologia está a ajudar esses grupos de insurgência, mas é mais a questão de como se usa esses recursos cibernéticos. Um pequeno grupo, Al-Shabaab, por exemplo, é conhecido como um dos pioneiros ao uso de a tecnologia de informação e mídia social entre os grupos de extremismo violento. Houve um ataque no shopping de Westgate por eles, mas isso não é o fim da história. Após esse ataque ao Shabaab e outros grupos foram desplataformados. E muitos dos líderes foram mortos e eles estavam com os telemóveis e depois foi utilizada a internet que ficou sob o seu controle completamente. Tecnologia da informação, os operadores móveis, as redes sociais tornaram-se também um alvo estratégico. Como vimos nos últimos 20 anos, ter uma vantagem tecnológica não quer dizer necessariamente algo que vai ajudar, vai até ser uma fonte de confusão. As Forças Armadas africanas, em vez de necessariamente adotarem a última tecnologia, muitas vezes proporcionada por parceiros ocidentais, pode usar outros meios, não devem confiar totalmente na tecnologia e que poderão não se adaptar ao tipo de guerra que está a ser feita nos últimos 20 anos. A tecnologia foi mais a favor da condução da guerra e não realmente planear a guerra, as ações bélicas. Então, tem-se visto uma assimetria na luta contra a insurgência. Falamos sobre as respostas de política, mas depois vou passar ao meu colega para essa parte. Há muitos desafios, os incidentes relacionados com a segurança cibernética que foram relatados têm a ver com a estratégia ou a equipa de resposta. Há técnicos que são responsáveis por identificar o que está a acontecer em termos das incidências de eventos em Marrocos, no Egito e na Nigéria, no Quênia, na Tanzânia, e falta-me um país, Senegal. Estão entre os 50 países mais atacados pela cibertecnologia e também alguns países africanos não têm muita penetração da internet e não têm muitas políticas
da internet. Mas continuam os desafios mesmo entre os países que já atingiram uma maturidade em segurança cibernética. Há um grupo da União Africana que se debruça sobre essas estratégias de cibernética e tem havido implementações bem-sucedidas. A avaliação, um plano de ação, cronologia e a designação clara das responsabilidades e órgãos responsáveis e a distribuição de recursos, a designação ou a atribuição de responsabilidades e o plano de ação, apenas alguns dos países tinham isso para essa estratégia. Isso pode ter uma importância crítica. Um exemplo é a experiência da Nigéria, com a sua estratégia de segurança cibernética de 2021. É um documento exemplar, mas infelizmente não analisa a parte dos recursos para implementação dessa estratégia que foi iniciada. Um desafio final, e meu colega, Dr. Juve, vai falar sobre a cooperação e coordenação em termos de lutar contra as ameaças cibernéticas. E temos que definir o que constitui um crime cibernético. Temos que compartilhar informações entre países e ter assistência jurídica e recorrer aos tratados internacionais. A maioria dos tratados são veículos que nos permitem fazer isso, mas há pouca ratificação e adoção dos tratados principais que existem. E há a Convenção de Budapeste da União Europeia e também a Convenção sobre Malware. Apenas 3 países, Senegal, Gana e Maurícia, já ratificaram as 2 convenções. Há uma área vasta que precisa de ser mais explorada. Uma questão final sobre os desafios de cibersegurança, a aquisição de estratégias e políticas para cooperação. Os atores de segurança dos Estados Unidos desenvolveram esforços para adotar tecnologias para servir os cidadãos. As ameaças cibernéticas desafiam áreas transfronteiriças, vai além das nações. E há várias partes interessadas e os atores civis do setor civil, por vezes, até são melhores combatentes nessa área cibernética. Muitas vezes um ambiente de informação é invadido e há a proteção de infraestrutura de importância crítica a considerar. Pode não haver possibilidade, por várias razões, em divulgar esses ataques. E, finalmente, tal como outras tecnologias, a tecnologia da informação é algo que mudou fundamentalmente o contrato social entre o Estado e os cidadãos. E a preocupação da adoção da tecnologia apenas como forma de responder às ameaças sem pensar claramente nessa relação entre o Estado e os cidadãos, como é que essa tecnologia pode ser produtiva. E, finalmente, muitos países africanos estão numa conjuntura crítica na sua jornada, no seu itinerário para a adoção dessa tecnologia. E depende de todos vós, os líderes do setor de segurança, utilizar a tecnologia da informação para tornar as respectivas populações mais prósperas e seguras. E tudo irá se passar da forma como aconteceu com a Revolução Industrial. Obrigado, Dr. Nate, por as suas considerações. Agora, o Dr. Adjufo tem a palavra.
A doutora Adjuf. Obrigado, Joe. Bom dia, distintos senhoras e senhores. É um privilégio para mim ter-me sido pedido para falar sobre as ameaças cibernéticas. Em África, eu vou falar sobre o papel dos atores estatais nessas ameaças cibernéticas e também vou falar sobre a gestão dessas ameaças, apesar das circunstâncias que o Dr. Neite já descreveu e como os líderes podem atuar dentro das instituições para lidar com atores externos. À medida que as regiões continuam a ser digitalizadas, a agenda digital para a África também tem que mudar, porque tem havido essa exploração da transformação digital em relação à segurança e à governação. Muitos de vós têm conhecimento da agenda de 2020-2030 para esse tópico. A declaração de fevereiro de 2020, a União Africana decidiu adotar a transformação cibernética para a África. Isso é importante porque a transformação digital destacou a necessidade de uma maior capacidade de detectar e mitigar os ataques cibernéticos e a segurança cibernética é um dos temas transversais da transformação digital em África e, de acordo com essa estratégia, a responsabilidade dos Estados africanos de criar um ambiente de política e regulamentação para contemplar vários pilares é fundamental. Há medidas de colaboração da tecnologia de comunicação e informação que é importante para se maximizar as oportunidades, as possibilidades trazidas pela transformação descrita. Uma transformação digital em África que seja eficaz só pode ser feita num espaço seguro cibernético, porque engloba governos, emprego, várias questões para o progresso de África. Também é importante analisar a cooperação e a coordenação quando se fala das ameaças cibernéticas em África e quais são as iniciativas. A União Africana tem envidado esforços desde a adoção da Convenção de Malabo. A Comissão da União Africana tem organizado workshops sobre segurança cibernética com a colaboração das comunidades económicas regionais e outros parceiros. Muitas dessas iniciativas não são aproveitadas devidamente pelos Estados-membros e em 2017 a União Africana também emitiu diretrizes para a infraestrutura cibernética em África. Muitos africanos, muitas vezes, como disse o Neite, não entendem quais são as normas para a proteção da infraestrutura em África. A União Africana, em 2019, nomeou o grupo de peritos de cibersegurança com membros de todas as regiões de África, englobando a Comissão da União Africana dedicada a essas questões. A colaboração com parceiros, com os Estados Unidos e a União Europeia, levou à iniciativa de regulamentação chamada PRIDEM. Os Estados-membros debruçam-se sobre a governação da internet e outros mandatos. Isso leva-me à legislação e regulamentação fundamental.
tanto regional como internacionalmente. Em 2014, a Comissão da União Africana adotou a Comissão de Malabo sobre segurança cibernética e proteção. Essa convenção até agora ainda não recebeu o número necessário de ratificações. Neste momento, apenas 11 países fizeram a ratificação para a sua entrada em vigor. Então, há falta de harmonização e de quadros comuns para responder às ameaças cibernéticas. Mas foi dado um passo para a estabilidade em termos de segurança. Neto mencionou a Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos. Essa convenção foi redigida para harmonizar leis para a cooperação internacional que é necessária para a segurança cibernética. Até agora, apenas muito poucos números de países ratificaram essa convenção. Apenas Gana, Senegal e as Maurícias ratificaram a Convenção de Malabo e a Convenção de Budapeste. Eu creio que podemos fazer melhor, já se passaram 20 anos e poucos países fizeram a ratificação. E agora o comportamento dos Estados no espaço cibernético. Quênia, Egito e África do Sul estão na vanguarda do processo de instituição de normas. Isso vai dar as diretrizes sobre como os países podem atuar responsavelmente. Há um esforço enorme que está a ser feito agora em Viena e é a Convenção das Nações Unidas sobre segurança cibernética. Muitos países estão na linha da frente desse movimento, particularmente a Nigéria. E outros estados também estão na frente desses esforços. Então, sobre a Convenção das Nações Unidas sobre segurança cibernética, a internet e o espaço cibernético não estão ligados a nenhuma localização geográfica. Pensamos nas fronteiras físicas regionais, mas quando se trata de segurança não se pode limitar a segurança aos limites fronteiriços do país, porque o setor de segurança de África enfrenta desafios de ameaças grandes. Agora, o panorama das ameaças, o que o Neto disse foi muito interessante. Quando se pensa em crime cibernético, pensamos em fraude nas atividades econômicas, mas isso vai além das atividades econômicas. Quanto ao panorama das ameaças cibernéticas, há falta de um quadro para abordar ou tratar das ameaças cibernéticas na região. É essencial que o setor da segurança, a nível das autoridades da justiça criminal, trate dessas questões. Também a definição das questões, se olharmos para a legislação sobre crimes cibernéticos em África, não há muito sobre espionagem e ransomware, como o Nate mencionou. A nível político, há falta de um entendimento completo e a importância de investir recursos e cooperação na segurança cibernética, particularmente dada a necessidade de estabelecer um equilíbrio para as prioridades cibernéticas. Em toda a África, a Quênia foi o único país que até agora se debruçou mais sobre a segurança cibernética em termos das eleições. O Quênia identificou o sistema eleitoral como alvo de um ataque. E como o Neto disse, nem todos os países africanos têm equipes de resposta
de ataques cibernéticos. Isso reflete-se em tantos desafios. Os Estados africanos e as suas instituições têm falta de capacidade técnica, recursos econômicos para implementar políticas de criminalidade cibernética e a sua implementação. Particularmente, há estados em África que têm falta de capacidade digital e têm falta de infraestrutura para assegurar essa segurança cibernética de acordo com as normas globais. Vemos em muitos estados, por exemplo, que a questão de legislação é um problema. Às vezes a legislação é apropriada e tem que se ver o aspecto dos direitos humanos, porque às vezes vê-se essa questão como apenas uma questão de segurança. Em 2020, a CEDEAW pediu ao governo da Nigéria que revisse a sua legislação sobre criminalidade cibernética. E constatamos que isso também foi um problema com o Quênia, com o Zimbábue. Temos que compreender e definir apropriadamente aquilo que queremos ver na legislação sobre cibercriminalidade e adotar as boas práticas. Muitos países não têm estratégias de cibersegurança, como o Nate disse. A nível regional, não temos uma estratégia de segurança cibernética. A cooperação ao nível nacional e pan-africano é necessária para nos prepararmos contra os ataques cibernéticos. Isso tem que ser feito a nível nacional e regional. O que é o papel dos atores ao abordar os ciberameaças? Quais são os atores principais e instituições para responder a essas ameaças? É um papel para atores além dos atores de segurança? Há um papel para atores além de estados? Podemos ir ao segundo dispositivo. Como que os atores de segurança podem fazer parte dessa abordagem de múltiplos intervenientes? Existe uma necessidade para o envolvimento de vários intervenientes, as autoridades, o setor privado, sociedade civil, todos os atores precisam colaborar para abordar a questão do cibercrime. A Convenção Monroe, que é a nossa Convenção para a Cibersegurança, destaca esse ponto. Fala-se sobre as parcerias pública e privada e também a necessidade de educação e conscientização. Isso é muito importante. Quando imaginamos as ciberameaças, não são somente vinculadas à segurança nacional, mas também a atividades criminosas que atingem as redes empresariais, de cidadãos, não só a segurança nacional. Para alcançar uma situação de ciberresiliência em todos os níveis, precisamos pensar no setor privado e as agências nacionais e regionais. A natureza do ciberespaço, precisamos nos possibilitar que pensamos além das formas tradicionais de imaginar o problema e proteger o espaço aberto e global. E, embora o setor de segurança tenha o papel de administrar esses incidentes de segurança dentro das fronteiras do Estado, e precisamos de uma abordagem eficiente, e precisa ter uma relação entre os intervenientes privados e públicos, a falta de tal abordagem será um obstáculo para a operação eficaz, porque
estes não têm um mandato legal, e os estados precisam colaborar para aumentar a segurança e a estabilidade. Como nós alavancamos as parcerias com os atores externos? Há várias questões: liderança, instituições, leis e políticas e a colaboração internacional. É por isso que nos encontramos aqui hoje. Muitas vezes o debate foca-se em liderança, mas também foca-se em legislação, convenções e instituições. Tendo um marco regulatório, não necessariamente resolve essas ameaças no contexto da União Africana. O que precisamos considerar ao avaliar essas ameaças? Precisamos levar em conta os recursos humanos, os processos, os procedimentos, o marco legal, a tecnologia, tudo. A liderança transcende o setor de segurança, envolve parlamentares, diplomatas, peritos, ministérios. Precisamos envolver o pessoal perito da área de informática, que é tão difícil encontrar. Precisamos desse equilíbrio, portanto, entre os técnicos e os políticos. É importante assegurar que o pessoal, os quadros não sejam tão tecnologicamente capacitados, mas politicamente também. A liderança eficiente e eficaz, a colaboração pública, privada e abordagem de múltiplos intervenientes vai nos ajudar a atacar esse problema. Infraestruturas cruciais, autoridades de cibersegurança nos ajuda a abordar as capacidades operacionais. Essas capacidades cobrem recursos, infraestrutura e disponibilidade de serviços. Assim, podemos ter respostas de ciberincidentes 7 dias por semana. Tem que ter uma linha de base no entendimento de procedimentos para comunicação, compartilhamento de informação entre os intervenientes público e privado. Temos a Afripol, que tem parceria com a Comissão da União Africana. Precisamos também de uma agência para segurança cibernética, como existe na União Europeia. É importante que tenhamos equipes de resposta emergencial, mas precisamos também de organizações setoriais, como Ghana, que tem essas unidades que funcionam no setor distrital também, onde se tem esses peritos a nível técnico, existe um fluxo de informação. Na Nigéria, um membro do Ministério da Justiça está na linha de frente nesse processo. Precisa ter a coordenação. Em Ghana também a autoridade está no Ministério da Comunicação e na autoridade do Ministério da Informação. Os ministérios têm um papel de desempenhar, não só o setor de segurança. Falamos sobre políticas e eu queria dizer que os governos deveriam responder e criar ambientes que apoiam as iniciativas do setor privado, oportunidades para procurar assistência. Às vezes, as leis que implementamos ao promover cibersegurança podem impedir os interesses privados a operarem no setor. As leis precisam assegurar um equilíbrio à medida que implementemos uma abordagem de múltiplos intervenientes. A cibersegurança vai além das fronteiras e precisamos encorajar as leis harmonizadas. Há muitas iniciativas e eu vou falar sobre os Estados
Estados Unidos. A missão dos Estados Unidos tem capacitado os atores do setor de segurança nos 55 Estados membros. Os governos dos Estados Unidos, cada ano, proporcionam para esse programa de líderes internacionais, em que líderes dos países africanos participam. Eu tive esse privilégio. A União Africana também, através da União Africana, tem participado em grupos. O GFCE, que está a implementar esforços desse tipo também. Interpol também tem um programa de apoio para a União Africana, e cibercrime é uma das áreas específicas dessa parceria. O Reino Unido também está trabalhando na área de capacitação, e o governo do Reino Unido, com Marrocos, lançou o Centro de Excelência de Cibersegurança. O Conselho da Europa promulgou a Convenção de Budapeste e patrocinou a ciberconferência desde 2018 para que os estados ratificassem a convenção e para priorizar a cibersegurança. É importante que os estados aproveitem dessas iniciativas e que as utilizem para promover colaboração internacional. Agora, como a advogada do diabo, eu deveria dizer que a colaboração internacional, no contexto da colaboração internacional, precisa ocorrer em termos africanos. Nós precisamos imaginar a nossa realidade, a nossa cultura e igualdade digital. Se não houver igualdade e padrões iguais em termos de infraestrutura digital, os mecanismos cibernéticos e a colaboração internacional será uma ilusão. E teremos falta das infraestruturas básicas para assegurar a segurança cibernética. Eu queria resumir ao dizer que, sim, de fato, enquanto os governos e o setor de segurança deveriam desenvolver iniciativas de segurança, é importante consultar os especialistas técnicos e a sociedade civil para recomendações de como melhorar as estratégias. Isso é importante porque as empresas do setor privado, como os provedores de internet, são cruciais devido ao seu papel em criar e manter tecnologias. As comunidades técnicas também são importantes porque elas gostam da perícia e entendimento da internet, e os governos são citados pelos governos ao desenvolver as suas políticas. Podemos fazer isso tudo em África, nunca podemos deixar de enfatizar o papel das organizações de sociedade civil que têm a capacidade de promover as políticas de segurança cibernética. Eles sabem o que beneficia a sociedade. Cibersegurança não é só sobre o setor de segurança. Precisamos pensar nas vítimas, porque as redes não são definidas somente em termos de território e fronteiras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Nós temos muito sobre o que falar. Deixa eu frisar algumas das observações que foram apresentadas. O Neito começou a falar os 4 tipos de ameaças: a infraestruturas críticas, sabotagem, a espionagem, inovação, cibercrime. Ele falou sobre, ele observou que precisamos pensar sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia que adquirimos nós africanos. E o fato de que, embora muitos países têm estratégias de segurança cibernética, elas não têm avaliação de ameaças e recursos suficientes para a implementação dessas estratégias. A doutora Efeliana falou sobre as estratégias de transformação digital e o fato de que as estratégias só podem ser realizadas no espaço seguro cibernético. Os desafios, ela falou sobre a falta de entendimento das ameaças,
definição de questões, que cibersegurança não é a prioridade para muitos países. A falta de legislação apropriada e a falta de coordenação em volta das questões. Em termos de soluções, ela falou sobre a necessidade de países promulgar, implementar estratégias, a necessidade de uma estratégia regional e a necessidade de parcerias pública-privada e a conscientização popular. Podemos, antes, as questões chaves, liderança, leis, políticas, instituições, colaboração, coordenação, parcerias, e acima de tudo ela falou sobre os povos. A sociedade civil precisa estar envolvida. O setor de segurança não tem a ver somente com os setores militares, mas sim o povo. Podemos agora passar para perguntas e respostas para a sessão.